O som do monitor cardíaco era o único ritmo constante naquele quarto branco. Cada bip parecia lembrar-me que eu ainda estava viva, mesmo que uma parte de mim já tivesse morrido. Eu chamava-me Clara Weston, 31 anos, mãe há menos de 24 horas. Nos meus braços, a minha filha dormia tão pequena, tão inocente envolta num cobertor que cheirava a esperança. Durante 9 meses, imaginei aquele momento como o início de uma nova vida. Nunca pensei que fosse o fim da antiga. O relógio marcava 10:17 quando a porta se abriu. Primeiro entrou o cheiro familiar do perfume da minha mãe doce e sufocante, como sempre. Depois a voz do meu irmão, Owen, cortou o ar como uma lâmina. Vendemos o teu apartamento, fizemos o que era melhor para ti. Por um instante, pensei ter ouvido mal. O meu corpo ainda doía da cirurgia, o leite começava a descer e o mundo girava devagar, mas essas palavras tinham o peso de uma sentença. Vendeste o quê? Perguntei, com a voz quase a falhar. O apartamento. Não estavas a usar, respondeu ele, sorrindo como quem faz um favor. Atrás dele, a minha mãe, de braços cruzados, assentiu com a calma de quem justifica o imperdoável. A família faz sacrifícios pela família, Clara. Devias agradecer ao teu irmão. Ele tratou de tudo. Agradecer. Essa palavra bateu-me no peito mais forte do que a cicatriz da cesariana. Durante 6 anos, tinha poupado cada dólar, recusado jantares, trabalhado até tarde. Aquele apartamento era o meu refúgio. As paredes ainda guardavam o eco das minhas risadas e o cheiro do café que fazia nas manhãs de domingo. Lembrei-me do dia em que assinei os papéis O Sol de Março a atravessar a janela, a mão a tremer de orgulho. Aquele espaço era a minha prova de que eu também podia chegar lá. E agora? Era deles. A minha irmã, encostada à parede, soltou uma gargalhada curta. Oh, Clara, não sejas dramática. É só um apartamento. Só um apartamento. Só o lugar onde planeei o berço da minha filha, onde imaginei o primeiro Natal em família. Só o único canto do mundo que era verdadeiramente meu. Senti um frio subir-me pela espinha, mesmo com o aquecedor ligado. Era o frio da traição, aquele que queima e congela ao mesmo tempo. A enfermeira apareceu à porta, preocupada com o tom das vozes. E forcei um sorriso. Está tudo bem, obrigada. Mas dentro de mim, nada estava bem. Havia algo a mudar, algo a partir-se, e eu sabia que, quando aquela peça caísse, nada voltaria a encaixar. Owen abanou os papéis como se mostrasse um troféu. Consegui 65 mil, em dinheiro. Agora tens um bebê, vais viver conosco. Vai ser mais simples assim. Simples. A palavra soou como veneno. Para eles, eu era uma criança que precisava ser controlada. Para mim, era o começo de uma guerra silenciosa. Olhei para o rosto da minha filha. Ela respirava tranquila, alheia à tempestade à sua volta. E foi nesse instante, entre o ódio e o amor, entre a ferida e o instinto, que algo dentro de mim se acendeu. Peguei na mão dela e murmurei. Não te preocupes, meu amor. Eles tiveram o turno deles. Agora é a minha vez. A minha mãe franziu o sobrolho. O que queres dizer com isso? Sorri. Um sorriso pequeno, perigoso. Vão descobrir em breve. Enquanto eles falavam sobre família, eu sentia a raiva transformar-se em foco. Eles achavam que eu ia quebrar, mas estavam a fabricar, com cada palavra, a mulher que os ia derrotar. E quando a porta se fechou e o silêncio voltou a preencher o quarto, a decisão já estava tomada. Peguei no meu telemóvel, abri o gravador de voz e deixei-o no canto da gaveta discreto, invisível. A partir dali, o que restava da minha dor seria convertido em prova. O bip do monitor continuava, mas agora, cada batimento soava diferente. Era o som de uma mulher que acabava de nascer junto com a própria filha. O silêncio tem sons que só quem foi traído reconhece. É o som da respiração contida, do coração a bater depressa, do medo misturado com fúria. Naquele quarto de hospital, o silêncio era a minha única arma e o meu disfarce. O telemóvel estava escondido na gaveta, a luz do ecrã apagada, mas o microfone atento.
Cada palavra que saía das bocas deles era uma corda que se apertava lentamente à volta do próprio pescoço. Ela devia estar agradecida, dizia a minha mãe. Consegui o melhor preço possível, vangloriava-se Owen. O comprador até pagou uma parte em dinheiro sem impostos, acrescentou o meu pai, rindo. O som da risada dele fez-me tremer. Era um riso leve, quase inocente, mas para mim soava como o estalar de uma ponte a desabar. Aquela família que me ensinara a confiar estava a confessar o crime sem perceber. E eu, deitada com a minha filha adormecida ao lado, tornara-me uma testemunha da minha própria destruição. A enfermeira voltou a passar pela porta e olhou-me nos olhos. Não disse nada, apenas pousou a mão no ombro e ficou ali, alguns segundos. Era o gesto de quem entende, sem precisar de ouvir. Mais tarde, ela seria uma das poucas pessoas que confirmariam a história. Naquele instante, ela foi o único toque humano que não me feriu. Fechei os olhos. Podia ouvir o coração da minha filha rápido, frágil, inocente. E foi ali que percebi. Se eu ficasse em silêncio, ela um dia aprenderia que o amor aceita abusos, que a lealdade exige humilhação. Não. Ela não merecia herdar a minha submissão. Família não se processa, disse o meu pai, a voz já impaciente. Família não se vende, pensei. Mas não respondi. Aprendi que, às vezes, o poder não está em quem grita, mas em quem grava. Quando finalmente saíram, o quarto ficou vazio. O ar parecia mais pesado, e ainda assim, respirava melhor. Peguei no telemóvel e ouvi os primeiros segundos da gravação. As vozes deles soavam nítidas, quase perfeitas. Cada frase, uma prova. Cada riso, uma confissão. Sorri um sorriso pequeno, doloroso, mas firme. Não era vingança o que eu sentia, e era a clareza. Enviei o ficheiro para o meu e-mail pessoal, e depois para outro endereço um novo, criado com um nome que ninguém reconheceria. Se tentassem apagar as provas, haveria sempre uma cópia. Aprendi a proteger o que era meu da única forma que restava, com inteligência. Enquanto o áudio era carregado, escrevi uma nota no meu diário, o mesmo que a minha avó me dera quando fiz 18 anos. Na capa, uma frase gravada em letras douradas. Nunca fiques calada quando a verdade está do teu lado. I have degraded. Agarrei-me a essa frase como quem se agarra a uma tábua no meio de um naufrágio. Durante anos, tinha me calado para manter a paz, agora percebia que a paz deles era o meu silêncio. Olhei pela janela do hospital. Lá fora, Nova York parecia indiferente. Buzinas, passos apressados, a vida a continuar. Mas dentro de mim, algo novo nascia, uma força que não vinha da raiva, mas da lucidez. A traição deles tinha me ferido, mas também me libertara da necessidade de ser a filha obediente, a irmã compreensiva, a mulher que aceita. Naquele instante, prometi a mim mesma duas coisas: que a minha filha nunca seria educada no medo, e que cada palavra gravada naquele telemóvel seria usada para recuperar tudo o que era nosso. O relógio marcava 21h14 quando ouvi novamente o choro da minha filha. Peguei nela, embalei-a junto ao peito e murmurei: "Calma, amor. A mamã não vai deixar ninguém tirar-te o futuro." Beijei-lhe a testa e olhei para o ecrã do telemóvel. O ficheiro de áudio tinha terminado de enviar. Um simples som de notificação marcou o fim do medo e o início da minha estratégia. O dia seguinte amanheceu com um sol cruel, aquele tipo de luz que ilumina tudo o que gostaríamos de manter escondido. O corpo doía, a cicatriz ardia, mas o que realmente latejava era o orgulho ferido. Eu não tinha mais casa, nem família, mas tinha algo que eles nunca poderiam apagar: a verdade. Foi a Tara Kim quem atendeu a chamada. A voz dela firme, precisa, soou como um porto seguro no meio do caos. Ela tinha sido a advogada que me ajudara a comprar o apartamento, anos antes. Conhecia cada detalhe da escritura, cada cláusula que me tornava proprietária legítima. "Eles venderam sem o teu consentimento?" perguntou incrédula. "E falsificaram a minha assinatura." Silêncio. Depois, um riso baixo. "Clara, acabaste de me entregar o caso mais fácil e mais sujo da minha carreira.
Naquela risada não havia ironia, havia indignação, e foi aí que percebi que já não estava sozinha. Encontramo-nos no café do hospital, eu ainda de bata, com o cabelo preso e os olhos fundos de noite sem dormir. Tara folheava os documentos falsos com os dedos rápidos, como quem desmonta um puzzle com raiva contida. Eles até copiarão a tua assinatura mas mal. A curva do C não bate com a tua caligrafia bancária. Idiotas. Quero tudo de volta. Terás. Mas não vamos bater a porta deles, vamos deixá-los abrir a porta à polícia. A serenidade dela era o contraste perfeito para o vulcão que me queimava por dentro. Enquanto ela falava, eu só conseguia pensar no quanto era injusto precisar de advogados para me proteger da própria família. A traição tinha deixado de ser apenas material, era espiritual. Eles não tinham apenas vendido o meu apartamento, tinham vendido a minha confiança. À tarde, o destino colocou outra peça no meu tabuleiro. Ethan, antigo colega da universidade, agora investigador privado. Tara chamou-o para ajudar. Quando entrou na sala, notei algo familiar, aquele olhar de quem já foi ferido, mas aprendeu a esconder as cicatrizes. Vou precisar de ver o apartamento vendido e os documentos de transferência, disse ele, abrindo o computador portátil. E quanto tempo achas que vai demorar? Ele ergueu o olhar e respondeu com calma. Depende. Queremos apenas justiça ou também queremos que sintam o que te fizeram sentir? A pergunta ficou a ecoar. Eu podia ter respondido justiça, mas a verdade é que o que eu queria não tinha nome. Queria equilíbrio. Queria olhar para eles e ver nos olhos o mesmo medo que viam agora no meu. Nos dias seguintes, Ethan recolheu imagens de câmaras do prédio, registros de banco, e-mails, um a um. Os fios do crime foram sendo puxados até formarem uma teia completa. Descobrimos que o comprador tinha pago uma parte em dinheiro vivo e que o depósito fora feito diretamente na conta do meu irmão. Tara sorriu ao ver os extratos. Fraude, conspiração e falsificação de assinatura. Temos um festim jurídico. Mas o sistema raramente é rápido com mulheres como eu. O primeiro obstáculo surgiu. O notário recusou-se a anular a venda. O comprador agiu de boa-fé, justificou ele. Boa-fé. Que palavra bonita para encobrir um crime. Saí do escritório com as pernas a tremer, sentindo o peso da injustiça a querer esmagar-me outra vez. Por um instante, quase desisti. Quase acreditei que eles venceriam. Mas ao abrir a minha carteira, encontrei o bilhete da minha avó preso entre as páginas do diário. Nunca fiques calada quando a verdade está do teu lado. Respirai fundo. E foi nesse momento que compreendi que não estava a lutar apenas por mim, estava a lutar por todas as mulheres que já tinham sido silenciadas pela própria família. Levantei o telefone e liguei a Tara. Continua. Não importa quanto tempo leve, eu quero ir até ao fim. Do outro lado, ela respondeu sem hesitar. Então preparamo-nos, porque quando a verdade começa a mover-se, ninguém consegue parar lá. Olhei para o reflexo da minha filha no vidro da incubadora portátil. Os olhos dela, ainda tão novos, pareciam perguntar-me se valia a pena lutar. Acerquei-me e murmurei. Sim, meu amor, sempre vale a pena lutar pelo que é nosso. O som distante de Nova York misturava-se ao ruído dos carros lá fora. O sol começava a descer, tingindo as janelas do café com um tom dourado, aquele tipo de luz que anuncia mudança. E eu sabia. A partir daquele dia, já não era apenas uma vítima. Era uma mulher em guerra. 3 dias depois, o relógio da minha vida começou a marcar outro tipo de tempo, o tempo da justiça. Cada hora era um fio puxado. Cada minuto, um nó que se desfazia na teia da mentira que eles haviam criado. Tara ligou-me às 7 da manhã. O juiz aceitou o pedido. As contas estão congeladas. Eles não podem tocar em 1 centavo. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Depois, o som da respiração da minha filha preencheu o espaço, como uma pequena sinfonia de vitória. Mas a calma não durou. Ao meio-dia, o meu telemóvel vibrou Owen. A voz dele, outrora confiante, agora soava trêmula. Clara, fala comigo. Podemos resolver isto em família.
Resolver. Vendeste a minha casa enquanto eu estava deitada num hospital. Vamos pagar-te de volta. O pai disse que pode vender o terreno dele. Demasiado tarde, Owen. A verdade já saiu de casa. Do outro lado, ouvi um barulho de passos apressados, vozes ao fundo e depois um golpe seco. Quem está à porta? Gritou meu pai. Segundos depois, uma voz firme ecoou. Polícia. Abram a porta. Fechei os olhos. Por um instante, voltei a ser aquela menina que pedia aprovação. Mas dessa vez, não havia culpa, havia libertação. Enquanto as sirenes ecoavam do outro lado da linha, Tara enviava-me mensagens. Mandado executado. Eles vão ser interrogados separadamente. O mundo lá fora parecia continuar igual, mas dentro de mim, o eixo tinha mudado. As imagens começaram a circular nos noticiários locais. 3 membros de uma mesma família são detidos por fraude imobiliária em Nova York. O rosto da minha mãe pálido, os olhos cheios de incredulidade apareceu no ecrã. O do meu pai, rígido, tentava manter uma postura de dignidade que já não lhe pertencia. E Owen? Owen parecia um menino apanhado a mentir pela primeira vez. Durante anos, eu tinha esperado que eles me vissem. Agora, o mundo inteiro via o que eles realmente eram. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Não era alegria o que eu sentia. Era algo mais profundo, uma dor antiga, que finalmente tinha nome: independência. A família que me ensinara que sangue é tudo, agora provava o que sempre recusei acreditar: que às vezes, o sangue é apenas o primeiro contrato que aprendemos a romper. Tara encontrou-me na sua sala de reuniões, o sol da tarde a refletir no vidro. Eles tentaram levantar o dinheiro antes da ordem ser emitida. Temos os registros. É fraude agravada. Vão ser presos? Provavelmente não ainda, mas vão ser julgados. E isso já é mais do que esperavam. Olhei para a janela, os arranha-céus, o barulho da cidade, a vida a continuar. Senti algo estranho, quase irônico, compaixão. Porque, no fundo, eles nunca entenderiam a força que me deram quando me tiraram tudo. Eles pensaram que a fraqueza era o meu fim, disse eu. Mas a fraqueza, Clara, respondeu Tara, é o que separa as vítimas das sobreviventes. This very says, I am Ganges Basque. Naquela noite, sentei-me junto ao berço da minha filha. O luar entrava pela janela, suave e frio. Passei-lhe os dedos pelo cabelo e murmurei. Hoje a mamã aprendeu que a justiça não precisa de gritar. Ela só precisa de chegar. No fundo, sabia que o pior já tinha passado. Mas o vazio deixado pela família era uma ferida aberta, e as feridas, mesmo curadas, deixam cicatrizes. Ainda assim, em cada cicatriz há uma lembrança de que sobrevive. A liberdade não chega de repente. Ela vem devagar, primeiro como alívio, depois como silêncio e, por fim, como solidão. Depois da detenção dos meus pais e do meu irmão, o apartamento foi devolvido. O juiz declarou nula a venda e cada dólar transferido voltou para a conta original. Nos jornais, o caso era apenas mais uma manchete sobre fraude familiar. Mas para mim, era o epitáfio de algo muito mais íntimo. O fim de uma ilusão chamada família. Durante dias, o telefone tocava sem parar. Mensagens, chamadas, pedidos de entrevista. Mas havia uma que eu não conseguia ignorar, mãe. Abri o e-mail. O texto era curto, escrito com a mesma elegância que ela usava para ferir. Clara, nunca quisemos que fosse tão longe. O teu irmão estava desesperado. O teu pai apenas quis ajudar. Não destruas o que resta da família por dinheiro. Amor et perdoar. Li cada palavra com calma. E pela primeira vez, percebi o quanto ela confundia amor com controlo. O perdão que ela pedia era, na verdade, o esquecimento da culpa. E eu já não era essa mulher. Peguei no papel, dobrei-o devagar e aproximei-o da chama da vela na mesa. O fogo subiu rápido, devorando cada letra até restar apenas cinza. Enquanto a fumaça subia, senti o ar ficar mais leve, como se, finalmente, a minha liberdade tivesse sido paga por completo. Ethan apareceu naquela noite com 2 caixas de comida chinesa e um olhar cansado. Sabes que és notícia, não sabes? Não ligo a isso. Deviam falar mais sobre o que fizeste.
Transformaste uma tragédia em prova de força. Sentei-me ao lado dele, as pernas dobradas no sofá, e pela primeira vez em muito tempo consegui rir. Sabes o que é irônico? Eles roubaram-me uma casa e, no fim, deram-me um propósito. Ele olhou para mim. Sério. Pensa em fazer algo com isso. Não só por ti, mas por outras mulheres que não têm a tua sorte nem a tua voz. Eine question. Fiquei a pensar naquela frase durant dias. O apartamento estava vazio, mas a mente fervilhava. Abri o computador e comecei a escrever o que viria a ser o primeiro esboço da Fundação Weston, um projeto dedicado a ajudar mulheres vítimas de manipulação e abuso financeiro dentro da própria família. Escrevi o manifesto com o coração a latejar. A justiça começa quando a vergonha acaba, e nenhuma mulher deve pagar com silêncio o preço da traição. I have degraded. Enquanto terminava a última linha, a minha filha começou a chorar no quarto ao lado. Peguei nela e embalei-a ao som da cidade que nunca dorme. Sabes, meu amor, a liberdade custa caro, mas é o único preço que vale a pena pagar. Os olhos dela, ainda curiosos, refletiam a luz fraca do candeeiro, e naquele reflexo vi o futuro limpo, possível, meu. Deixei o quarto em silêncio. Apenas o som suave da respiração dela preenchia o ar. A liberdade tem um preço, sim, mas a paz? A paz é o troco que o universo te devolve quando escolhes não ceder. 6 meses depois, o mundo parecia o mesmo, as mesmas ruas, os mesmos prédios, o mesmo trânsito impaciente de Nova York. Mas eu já não era a mesma mulher que saíra daquele hospital com o corpo ferido e o coração em ruínas. Agora, cada passo que dava carregava uma certeza. Eu sobrevivi. Voltei à frente do meu antigo apartamento numa manhã de primavera. A fachada estava restaurada, as janelas limpas, o nome Residências Weston brilhando em letras douradas sobre a entrada. Aquele lugar que um dia foi símbolo de perda, agora era a prova viva da reconstrução. Abri a porta com a chave original, a mesma que eles tinham tentado apagar da minha vida, e o som do trinco soou como um perdão que vinha do próprio passado. O ar lá dentro cheirava a madeira antiga e lavanda, exatamente como antes. Mas havia algo novo: paz. A minha filha, agora com 6 meses, ria-se no carrinho, batendo palmas para o eco da sua própria voz. Peguei nela e dei uma volta pelo apartamento. Cada parede parecia ter guardado o que restou de mim, não o desespero, mas a coragem. Na sala principal, pendurado entre 2 janelas altas, o certificado da Fundação Weston refletia a luz do sol. Abaixo dele, um quadro com a primeira doação feita por uma mulher que conseguimos ajudar. Ela tinha recuperado a casa perdida para o ex-marido. Era a prova de que o ciclo estava a mudar. Tara chegou pouco depois, elegante como sempre, com um sorriso cansado. Conseguimos mais 3 casos esta semana. 3 casas salvas? Perguntei. 3 vidas recomeçadas. Atrás dela, Ethan carregava uma pilha de pastas. Prometeste que hoje não ias trabalhar, disse ele rindo. Isto já não é trabalho, Ethan. É redenção. Sentámo-nos os 3 na varanda enquanto o sol caía devagar sobre a cidade. O ar cheirava a primavera e a recomeço. Olhei para a minha filha no colo, com as mãos pequenas a brincar com a corrente do meu colar. Por um instante, senti a sombra daquilo que perdi, mas logo entendi que a perda também tinha sido uma forma de me libertar. O telemóvel vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Perdemos tudo. Podes deixar-nos ver o bebê? Fiquei a olhar para aquelas palavras longos segundos. Senti o velho instinto à culpa, o dever, a vontade de perdoar. Mas o perdão não é o mesmo que esquecimento. E eu não devia ensinar a minha filha que o amor aceita feridas abertas. Escrevi apenas uma frase. Ela está segura. E nunca aprenderá o amor do jeito que vocês ensinaram. Bloqueei o número. Silêncio. Um silêncio diferente, não o do medo, mas o da paz. Peguei na minha filha e caminhei até a varanda. A cidade pulsava lá fora, viva, ruidosa, imparável. O vento mexia-lhe o cabelo, e ela riu aquele riso puro que nenhum dinheiro pode comprar. Abracei-a e sussurrei. Esta é a nossa casa, meu amor. Aqui, o amor é seguro.
Aqui, ninguém vai assinar o que é nosso. Atrás de nós, o quadro da fundação refletia a luz do entardecer, e por um instante, tudo pareceu perfeito não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque eu finalmente aprendi a transformá-la em propósito. Olhei para o horizonte, para os prédios que se erguiam como testemunhas da minha história, e compreendi algo simples, quase sagrado. Nem todas as vinganças terminam com destruição. Algumas terminam com paz. A música subiu lentamente suave e esperançosa. Na tela, imagens das mulheres que a fundação ajudou começavam a aparecer. Sorrisos, chaves nas mãos, casas reconstruídas, voz em off de Clara. A justiça não devolve o passado, mas devolve-nos o direito de escrever o futuro. E foi isso que eu fiz. Fade out. O riso da criança continua por um instante, ecoando como promessa. A casa onde o amor é seguro.